alegre mesmo, é para ser cada vez melhor, é para cada vez ser mais vencedor, é para cada vez mais ser mais temente a Deus. Amém? Não importa as dificuldades, as perseguições. Dê um sorriso para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não importa as dificuldades. Diga, está tudo bem. Diga, guerra após guerra. E diga, estamos bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assentai-vos agora em nome de Jesus. Que alegria, que prazer imenso, mais uma vez poder desfrutar da presença do Senhor de um jeito em comunidade, de um jeito assim tão maravilhoso, tão intenso. Quando, se fosse só assim um gravetinho de fogo, já daria, já tá bom, tá legal. Mas assim, quando vários gravetinhos de fogo se reúnem, meu irmão, aí é uma labareda, né? Aí é um incêndio mesmo. E é assim, acontece um incêndio no meu coração aqui agora. Amém, irmãos? Porque estamos aqui, porque você está aqui, porque podemos louvar o Senhor e engrandecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Estamos aí concluindo esse livro tão lindo, o livro do Apocalipse, esse livro tão tremendo, tão espantoso, terrível também. Todos esses atributos o Apocalipse recebe, né? Ele é terrível, ele é espantoso, mas ele é edificante, extremamente edificante, nos traz segurança, nos traz conforto. Esse livro, para a minha vida, tem sido maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Nós estamos aqui na 7ª sessão, ou seja, a 7ª vez que a história da salvação é contada, porque Apocalipse é a história da salvação. Tá, às vezes com cores hollywoodianas, às vezes com cores intensas, com cores vivas. É sangue para cá, chifre para lá, 7 cabeças, 10 cabeças, né? Às vezes tem cores vibrantes, esse Apocalipse, mas é edificante, meu irmão, né? Ele é confortante, porque ele nos dá garantia. Os historiadores, ou os homens da história, contam a história, os professores de história contam a história depois dela concluída. Aí você vai lá e escreve a história de Alexandre o Grande, Ciro, Dario, Nabucodonosor. Agora a Bíblia não, ela conta a história antes. O nosso Deus conta a história antes. O Apocalipse é a história antes. Você está me ouvindo ou não? É a história antes, irmãos. É maravilhoso demais, é glorioso demais. A gente sabe antes. É só você ler com cuidado, estudar com cuidado, mas é a história antes, antecipada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então estamos aqui na 7ª sessão, ou a 7ª vez que a história da salvação é contada, com cores diferentes. Aqui são cores assim de esperança, são cores do lugar para onde a gente vai, e em certo sentido nós estamos vendo isso, né? Nós estamos no capítulo 22, no capítulo 21, só para você dar uma olhadinha só, no capítulo 21, o texto começa assim, ó. No capítulo 21 nós já passamos, né? Já passamos pelo capítulo 21, que é a questão da cidade, da Nova Jerusalém, o céu, né? O capítulo 21 começa assim, ó: vi o novo céu e nova terra, né? Lá no capítulo 17, volta um pouquinho para trás. Lá no capítulo 17, o texto fala assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem. Tá vendo o mesmo vem aí? Vem. Só que ó, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Ele está vendo uma mulher, tá bom? Quem está me ouvindo ainda? Ele está vendo uma mulher no capítulo. Nós já falamos sobre essa mulher, a Babilônia, a prostituta das prostitutas. É uma cidade também, mas ele chama de esposa, não dele, mas é um tipo de mulher. A Babilônia, ele fala: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, né? A grande meretriz que estava sentada sobre muitas águas, que ela dizia assim, essa grande meretriz: ninguém me toca, ninguém acaba comigo, ninguém me destrói, eu estou sentada sobre as nações, e pipipi, popopó, assim. Aqui no capítulo 21, né? No capítulo 21, nós lemos agora, ele fala assim: vi o novo céu e a nova terra, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra passou,
E aí no versículo 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, igualzinho lá: vem, mostrar-te-ei a noiva. Lá é assim: vem, mostrar-te-ei a grande meretriz. Também é uma mulher. Aqui também é uma mulher, é uma esposa, como nós vimos no versículo 2, né? Uma noiva, uma esposa. Vem, mostrar-te-ei. Por que eu estou fazendo aqui, trazendo de volta esse capítulo 17 e esse capítulo 21? Porque lá era uma mulher. Porque é assim, irmãos, ou você é um ou você é outro. Ah, mas se dá para ficar no meio termo? Não dá. Ou você é a Babilônia, ou você é a Nova Jerusalém. Uma é uma esposa de alguém. Uma é uma esposa de alguém. Que está lá no capítulo 12, o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, lá no capítulo 12, nós já vimos isso. Aqui no capítulo 21, vem, mostrar-te-ei. Um anjo falou comigo e me mostrou e disse: vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém. É a mesma cena, só que uma é na sexta sessão. É a mesma vez ali, tanto é que nós vimos semana passada, que ele vai se prostrar de novo perante um anjo. Não é de novo, é o mesmo anjo. O João vai se prostrar perante um anjo. Aí você fala assim: puxa, mas esse João não aprende mesmo, hein? Já se prostrou uma vez? Não, é que é a mesma vez. É o mesmo ciclo, é a mesma história. Só que lá no 6º ciclo, e aqui no 7º ciclo, no capítulo 20, 21 e 22. Então assim, quem somos nós? Começo assim: quem somos nós? A Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro? Ou a grande Babilônia, a esposa do outro, que eu não quero ser assim, agressivo contigo? Quem somos nós? E isso não resolvo lá, eu resolvo aqui. Você está me ouvindo ainda? Se alguém tiver com soninho ali, ele é atrás assim, irmão Douglas, assim, ó, vai lá para trás, tá bom? Não vai cochilar aí não, porque é difícil mesmo, tá bom? Quem é você? Quem é você? Irmão Dudu, tá bom? Não, você não? Você é a esposa do Cordeiro ou é a esposa do outro? A história está vista. Ela não está decidida, nome, sobrenome, CPF. Ela não está escrita, ela está vista. Quem disse que o Judas lá na época de Cristo tinha que ser aquele Judas com aquelas digitais? Poderia não ser. A profecia estava vista que alguém o trairia. Está visto. Mas não tinha que ser ele. Quem está me ouvindo ainda? Quem é você? Nós já vimos isso, eu não poderia concluir o Apocalipse sem a gente fazer esta pergunta que não quer calar. Existem 2 mulheres no mundo, simbolicamente, 2 esposas no mundo. Já está aqui. Eu não decido isso quando for para lá. Eu decido isso agora. Eu também não estou falando de perfeição. Disse aqui alguns dias atrás que perdão é para cristãos. Não cristãos só tem uma saída: conversão. As redes que eu tenho reunido em casa todos os dias, que não tem culto, nós estamos lá conversando, batendo papo. A gente está aprofundando isso também. Não estou falando de perfeição, estou falando de compromisso, comprometimento. Não estou falando de você ficar assim, tendo visão do céu. Comprometimento. Quem somos nós? Quem é você? Amém? E aí o capítulo 22. No capítulo 21 nós temos a descrição da cidade. Cidade que é uma noiva. Cidade que é a esposa. Cidade que é o céu. Ela tem essa coisa móvel. Vimos a descrição, como é essa cidade. Vimos lá 12 fundamentos. Nós vimos lá 12 descrições. Porque não dá para definir, você tem que ver desenhos. Então o capítulo 21 é um desenho do céu, da Nova Jerusalém, da igreja, da
noiva. Todas sinônimas essas palavras. Todas sinônimas. E aí chegamos no capítulo 22, verso 6. Chegamos no 22, verso 6. E eu estou falando sobre os desafios das pessoas que vão para o céu, das pessoas que é esta cidade. Os desafios. E o primeiro desafio que nós vimos foi com relação à palavra, né? Capítulo 22, no versículo 6, disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quais palavras? Não é toda a escritura aqui, é este Apocalipse. Não é toda a escritura é fiel mesmo, ela é, mas aqui é uma palavra para este livro de Apocalipse, meu irmão. Então o primeiro desafio é você guardar essa palavra, é confiar nessa palavra. E eu disse para vocês no nosso último encontro, que o livro do Apocalipse tem o mesmo peso de todos os demais livros. Talvez para você esta minha frase não surta efeito, mas no meio acadêmico teológico, isso surtiria mais efeito, porque alguns deles vê Apocalipse como um livro concluído, um livro de segundo plano, os liberais teológicos. Talvez para você não surta muito efeito. Então eu quero apenas reforçar que este livro, o Apocalipse, meu irmão, ele é digno de toda aceitação. Ele tem o mesmo peso de Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, mesmo peso de Êxodo, Gênesis, Levítico, o mesmo peso dos livros históricos, dos livros proféticos, dos livros poéticos, mesmo peso. Então aqui nesse momento, aqui no versículo 6, o anjo fala assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, quando ele fala assim, o Deus dos espíritos, dos profetas, ele está falando que é o mesmo Deus que inspirou Isaías para trazer sua profecia, que é o mesmo Deus que inspirou Jeremias, tem o mesmo peso. Isso nós já falamos. Como é para você a palavra de Deus? Como é para ti, irmão, irmã, a palavra de Deus? O que é para você a palavra do Senhor? Porque às vezes, irmãos, você está obcecado em estudar a Bíblia, mas a Bíblia é um livro, segundo ponto, é um livro de praticidade. É um livro para ser praticado. Às vezes você é uma pessoa obcecada em entender, em conhecer. Conhecer é bom, mas Jesus criticou no capítulo 23 de Mateus um monte de gente que conhecia tudo, mas que não fazia nada. Eu fico assim impressionado com aquelas pessoas que nunca fazem nada na obra de Deus, nunca praticam a palavra de Deus, mas quando debandam, cria uma força, cria um poder para ganhar almas para Jesus, para evangelizar alguém, para ser bênção para alguém. Não tem força alguma, não tem poder algum, mas quando vira a cabeça, é impressionante como consegue enganar as pessoas e iludir as pessoas. É impressionante como o mal, a palavra maligna, tem poder sobre nós. Por quê? Espírito é uma palavra, espírito é o verbo, mas pode ser uma palavra maldita. Quem te governa? A palavra maligna, uma palavra maligna, ou a palavra de Deus? O que te governa? O que te governa? Ah, não, eu não posso romper com esse meu irmão, eu não posso romper com essa minha irmã. Ah, porque somos muito íntimos. É? E o que Deus pensa, você não leva em consideração? E o que Deus diz, você não leva em consideração? Então o primeiro desafio que eu estou vendo aqui, do versículo 6 até o versículo de número 20, nós vamos ver de novo. Você confia na palavra? Você morre pela palavra se for preciso? Os cristãos primitivos morriam. Você, não, de verdade, você se entrega pela palavra? Se doa por ela? Não por uma palavra literária, não por uma discussão teológica, mas pela palavra.
aquilo que falavam de Jesus, quando Jesus pregava. Mas esse homem, ele fala com uma palavra na boca dele é diferente. Como a palavra na boca dele é encarnada, tem sentimento, tem peso. Como é a palavra para você? Como é a palavra para você, meu irmão? E o segundo ponto é isso, é prática, é pastoral, é funcional. Recebe, doe a palavra. Uma pessoa liberal, os teólogos liberais, eles até entendem a palavra, até procuram entender a palavra, mas praticar, sem chance. Praticar sem chance. Olha o irmão dormindo perto de você, Dudu. Aí, dá um cutucadinho aí. Acorda aí. Acorda aí, irmão. Fica lá para trás, lá que é melhor. Então assim, você pratica a palavra. Você vive a palavra. Você anda dia a dia na palavra. E terceiro, versículo 8. Terceiro, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não faças isto, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. A outra coisa que eu aprendo aqui do verso 7 até o verso 10 é que a palavra veio de Deus, é de Deus e é sobre Deus. Tudo que nós vimos aqui é de Deus, veio de Deus, é sobre Deus. É coisa de Deus isso aqui. Apocalipse é coisa de Deus. O desafio qual é? Assimilar isso. Não estou mexendo com literatura brasileira. Não estou mexendo com literatura psicológica, filosófica, sociológica. Eu não estou lendo aqui os mestres da literatura brasileira. É de Deus. E saber que é de Deus e viver como se de Deus fosse. Desafio. O terceiro desafio é esse: viver como palavra de Deus. Não do seu gerente, irmão. Não do seu patrão, que fala e depois desfala. Mas como palavra de Deus. Como palavra de Deus. A outra coisa que eu aprendo aqui, que ele diz para nós aqui, no versículo, vamos ler aqui de novo, o versículo 10, quando ele fala assim, ó, disse-me ainda: não seles as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Continue injusto, fazendo a injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na praia da justiça, o santo continue a santificar-se, eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Pula para o versículo de número 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, diga qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos. Quem aqui quer flagelo na vida? Quem aqui quer praga na vida? Quem aqui quer maldição na vida? Vocês me ouviram? Quem aqui quer flagelo na vida? Ninguém. Olha de novo, vamos ler outra vez. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Tudo que está aqui de flagelo. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O que nós temos aqui, meu irmão? O que nós temos aqui? Olha para mim. Qual é o outro desafio que nós temos aqui? A mensagem de Apocalipse
tem que ser mantida integral. E aqueles que me acompanham no retiro sabem que a palavra integral quer dizer o que mesmo? Quem lembra? A palavra integral quer dizer o quê? De novo? De novo. Agora todo mundo copia um do outro aí. De novo. Inteira. A mensagem, o desafio, o meu desafio, o seu desafio é manter inteira, integral, a mensagem do Apocalipse, a profecia do Apocalipse. Eu comecei semana passada e quero voltar hoje. Falei que tem duas linhas de comportamento bíblico, duas linhas erradas, extremadas. Uma linha de comportamento cristão é a dos liberais, diga liberais. Os liberais são pessoas assim muito bem informadas, conhecem muito bem a Escritura, principalmente Apocalipse, sabem tudo, muito mais do que você e eu juntos. Só que eles reduzem o Apocalipse e a Bíblia a nada. Eles vão tirando isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Vai tirando os pedaços da Bíblia. Não sobra nada. Tem uma vez que eu fiz um curso chamado O Jesus Histórico. O que é esse curso, O Jesus Histórico? É um curso baseado nos escritos da caverna de Qumran. Uns escritos que foram achados ali. E a gente vivia pesquisando, estudando o Mateus, Marcos, Lucas e João ali, estudando assim, pedacinho por pedacinho, e retirava tudo para achar um texto que fosse histórico, que houvesse comprovação em toda a literatura da época. Então você isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. A gente ficava com um pedacinho de Mateus assim, gente. Os liberais fazem isso para descobrir o único pedaço que saiu do Jesus histórico, o Jesus político, o Jesus que viveu ali, que comeu, bebeu, dormiu. Aí você vai tirando, era um pedacinho assim. Os liberais fazem isso, eles vão removendo, eles vão tirando, isso não, isso já aconteceu, isso já passou, isso não serve, isso aqui é só para os judeus, isso aqui é só para pastores, isso aqui foi só uma ilustração, isso aqui foi só uma parábola, isso aqui foi só uma poesia, e vai tirando, não sobra nada. Os liberais fazem isso. Agora, não pensa que é fácil você perceber não, viu? Não fica pensando não. Se você se entregar para eles assim, meia horinha, eles comem o seu fígado, eles comem o seu rim, eles comem o seu estômago. Ele vai ter, daqui a pouco você está assim, poxa, que lindo, está quase dando glória a Deus. Quando você começa a ouvir o entendimento, a habilidade que eles têm, é capaz de você até falar em línguas, irmão. Porque não pensa que eles são bobos, não pensa que eles são tolos. Eles vão usando um mecanismo de literatura, mecanismo de homilética, de hermenêutica. Eles vão usando todos os métodos que eles podem. E você vai viajando assim. Daqui a pouco você rasga a Bíblia. Esses são os liberais. Você está vendo como o Apocalipse é moderno? Olha só, verso 10. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, Deus tirará a sua parte na árvore da vida da cidade santa. Por isso que eles não têm vida com Deus. Então, uma ala eles retiram. Eles vão removendo o livro a nada. Por isso, tome cuidado. Esses são os liberais. Eu falei que eram dois, né? O outro, nós temos problema. Com esses aqui, nós como igreja local, você não vai ter, assim, tanto problema. Só se você se entregar para eles. E eles não descem até gente. Esses aí são homens que são doutores, são mestres, eles já estão assim na 50ª pós-graduação, assim, eles não descem aqui embaixo, eles não descem no pátio da empresa, né, irmão? Sabe assim, o dono da empresa? Eles não descem no pátio da empresa, para conhecer o corpo a corpo, eles não descem. Então assim, nós não vamos correr muito risco com eles não, os liberais. Você não vai correr muito risco com eles. Mas o segundo grupo, nós teremos problemas. Principalmente aqueles
E aí eu faço meia culpa, porque eu poderia evitar e não evitei. Mas assim, o segundo são os místicos. Místicos. Kenneth Hagin, R.R. Soares. Como é que é o Bom Dia Espírito Santo? Quem que é o Bom Dia Espírito Santo mesmo? Como é que é? Benny Hinn. E agora não marquei aqui, não lembro de todos assim. Então, Kenneth Hagin, R.R. Soares, Benny Hinn. Esses aí, irmãos. Deus Etioque. A outra linha são os fanáticos. O que são os fanáticos, irmãos? A Bíblia não é suficiente. Geralmente eles não gostam de estudar a Bíblia. Eles trabalham mais na área da libertação. Então assim, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz assim, mas eu tive uma revelação. Eu tive uma revelação. Deus falou comigo. Fecha a Bíblia aí. Fecha a Bíblia aí. Tem uns pregadores também assim, lá dos Gideão missionário assim, que ele chega assim, lê o texto, fala, eles abrem a Bíblia, lê com você o texto, um versículo, aí fala assim, agora fecha a sua Bíblia. Fecha a Bíblia, olhe para cá. Aí não fala, acabou. Aí acabou. Deus tá me contando aqui que está pegando você aí. Eu estou sentindo aqui agora. Deus me disse, essa noite o anjo Gabriel me visitou e ele me disse que vai pegar você, Juscelia. Vai pegar você, Dudu. Aí o Dudu fala, glória a Deus, pega mesmo, Senhor. Pastor, o senhor não crê em milagres? Meu Deus do céu, como creio? Agora, é esse aí. A Bíblia não é suficiente, a Bíblia já não dá, a Bíblia não é muito clara, mas Deus me visitou essa noite. Deus me contou isso, me contou aquilo. Eu creio no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural. Eu acredito em milagres. Eu espero sempre em Deus. Eu tenho aqui na igreja um grupo de irmãos que ora pela minha vida. E é porque eles oram que o Senhor revela as coisas para nós. A gente não é pego de surpresa. Eu creio no sobrenatural. Misticismo, o budismo também é. Seixonoye também é. Misticismo, o macumbeiro também é. O feiticeiro também é. Então assim, de um lado nós temos os liberais, que nós aqui não teremos muito. Por que, pastor, que nós não teremos? Porque nós gostamos de oração, não gostamos? Quem é que gosta de oração? Os liberais não gostam de orar. Nós gostamos de oração. Quem é que gosta de orar em línguas? Eu também gosto. Oro o tempo inteiro em línguas. Nós teremos problema porque a gente passa perto desse povo sempre. A gente é sensível a essa voz. Então nós corremos risco. É uma área que nós, a nossa igreja, talvez o vizinho ali não. Nós teremos problema porque nós gostamos da loucura, nós gostamos de orar, nós gostamos de consagração, nós gostamos de buscar o Senhor, nós gostamos de milagres, nós gostamos do sobrenatural, não gostamos, irmãos? Nós gostamos, eu gosto disso. Eu amo estar buscando, marchando na presença do Senhor. Eu amo estar dirigindo, orando em línguas. Então nós corremos risco, porque nós cremos no poder de Deus. Só que esses mestres místicos, esses acrescentam. A palavra não é suficiente. Os liberais tiram, esses acrescentam. A Bíblia não dá, só ela não serve. Só a Bíblia não dá. Então, eu sinto coisas, eu recebo coisas. Agora, eu conheço um monte de homens de Deus, gente, que não é nem liberais, homens fortes da palavra, homens poderosos na palavra, e que não são liberais, mas também que não são místicos, e fazem uma obra tremenda, homens de Deus. Então Apocalipse é isso, gente. Aquele que retirar coisas da Escritura, Deus vai retirar a parte dele na árvore da vida e da cidade santa, ou seja, ele não vai fazer parte da cidade santa.
E tem os místicos, aqueles que não bastando, a Bíblia não é suficiente, não bastando, ele acrescenta coisas. Quem é você? Porque aí tem os bíblicos, os comprometidos, tem os equilibrados. É que a palavra equilibrado parece assim em cima do muro, mas nesse caso não é em cima do muro. Não é. Então, irmãos, e aí? Você está inclinado mais para os liberais ou para os místicos? Ou será que você está procurando cada dia mais servir a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, irmãos? É um risco que a gente corre, queridos. Os irmãos liberais estão procurando tirar todo o peso da Escritura, todo o peso. Então não tem mais pecado, não tem mais inferno. Não tem inferno para os liberais, não tem pecado para os liberais. Eles até creem que Jesus morreu por nós, estamos tudo salvos, acabou, fim de conversa. Tudo beleza. Existe um outro tema em teologia chamado universalismo. O universalismo, todo mundo está salvo já, acabou, todo mundo está salvo. Isso é uma visão evangélica, irmãos. Uma visão evangélica. E do outro lado, nós temos os místicos. Se você for na minha biblioteca, você vai achar livros de místicos e liberais, vai achar. Eu tenho lá livros de místicos, pelo menos uns 10 eu devo ter lá. Alguns eu joguei fora, né? Mas tem lá alguns lá dos místicos. E eu tenho lá uma pancada de livros dos liberais. Uma pancada de livros. Agora, a maioria dos meus livros são de homens e mulheres de Deus, que vivem e que muitas vezes morrem na pobreza, gente, que ninguém fica sabendo. Tem um senhorzinho que está com mais de 80 anos, chamado Russell Shedd, é um batista. Como aquele homem, se você quer falar, você cita Russell Shedd. Assim, os irmãos aqui dormem comigo pregando, com o Russell Shedd você vai roncar. Se comigo você dorme gritando dessa maneira, se você for ouvir o nosso irmão lá, você vai roncar, porque mas é de uma nobreza, irmãos, uma seriedade com Deus. Escolheu o Brasil, ele é americano e aí cresceu na Bolívia, mas escolheu o Brasil para o seu ministério. Ele foi por muito tempo o grande mestre dos evangélicos equilibrados. O grande mestre dos evangélicos brasileiros foi o Russell Shedd, por muito tempo. E ele está quase indo para a glória também, está bem velhinho já. Quem é você, irmão? Como é que nós vamos nos comportar? Esse Apocalipse, meu irmão, ele é digno de toda aceitação. É a história vista. Mas o tema que eu estou abordando é para agora. Os desafios para você agora. Os desafios. Confiar na palavra, praticar a palavra, viver a palavra, viver como que ela é mesmo, de Deus para Deus e sobre Deus. As coisas que devem acontecer, não é que podem, é que deve. Aqui no Apocalipse, fazer as coisas que devem acontecer. No versículo 6 que eu li para vocês, no finalzinho, olha. Ó, o Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem. Não é que podem, ela deve, ela vai acontecer. Não tem para onde fugir, vai acontecer. Então, esse desafio é isso, é com relação à palavra. É com relação à palavra. Praticar a palavra, irmãos. Ainda mais, eu acho demais Deus, né? Olha, todo mundo se preparando para entrar no mundo islâmico, né? Sabia que a igreja brasileira está, muita gente se preparando, aprendendo línguas, não sei o quê, para entrar no mundo islâmico, no Estado Islâmico, para pregar o evangelho. Está um grande movimento de cristãos querendo fazer missões lá. Olha o que Deus faz. Deus permite um problema daquele tamanho, e agora nós não precisamos mais lá. Eles estão vindo para nós. Está se esperando para cá, irmãos, mais de 10 mil refugiados que são islâmicos, que estão vindo para cá. E talvez você tenha que começar a orar para Deus te usar. Quem sabe cai alguns aqui para nós também. O bom é que eles vindo para cá, eles têm que aprender a língua. Não é você que tem que aprender a língua. Só que veja, no mundo islâmico, no mundo oriental, gente, as irmãs vai ter que se você quiser ganhar uma islâmica, você tem que mudar completamente o modo de ser.
A esposa chega pro esposo aqui e fala assim, né? E aí, esposo, como é que vai ser hoje? Perdeu a islâmica. Perdeu. Uma mulher islâmica não levanta os olhos para olhar para o seu esposo. É assim. E pede antes permissão. Não estou falando que está certo, não. Não estou falando que está certo. Eu estou falando que se uma irmã que quiser ganhar uma futura irmã islâmica, você tem que mudar a sua vida. Uma mulher islâmica, olha o que ela faz. Primeiro levanta a mão. Posso falar, senhor? A Bíblia diz, né, que Sara chamava Abraão de senhor. Pedro fala isso para nós. Então é assim, levanta a mão. Posso falar, meu esposo? Aí ele, permitido. Aí ela pega e fala, e olhando para o chão ainda. Eu estava pensando em a gente almoçar fora hoje. Como é que as irmãs aqui são? Ó, nem adianta, hein? Não vou pro fogão hoje. Nós vamos almoçar fora hoje. Eu não estou falando, irmãos, por favor, não me entenda mal, que elas estão certas e que estão erradas. Nós temos um esclarecimento. E glória a Deus por isso. Os direitos iguais são iguais mesmo para nós, para homens. Não há maior e menor para Deus, não há mesmo. Mas se você quiser ser uma missionária, e Deus está mandando para cá os islâmicos, muita coisa vão ter que mudar, porque ela não vai te ouvir. O marido dela não vai permitir que ela fale com você. Aí você fala assim, mas pastor, tem um jeitinho brasileiro. Tudo bem, tudo bem. Então, queridos, Deus tem feito um milagre nos nossos dias. Já que nós não vamos a eles, eles estão vindo a nós. E eu creio que isso é direito. Eu converso com alguns irmãos, eu falei isso para alguns irmãos. Eles estão vindo a nós. Deus está movendo as águas, gente. Olha, só de haitianos, são 65 mil haitianos entrando no Brasil, gente. 65 mil. Haitiano mexe com bruxaria, eles são bons na bruxaria, na feitiçaria. Se você começa a falar assim, Deus me livre, você não ganha eles. Se você não souber chegar e conversar, não ganha eles, porque eles são, por nascimento, são bruxos. Eles são feiticeiros. 65 mil haitianos chegando no Brasil. Já entraram. E está esperando 10 mil refugiados da Síria no Brasil. E nós, como igreja, temos que fazer a obra. Então o Apocalipse nos ensina a sermos bíblicos, a praticar, a confiar nessa palavra, a encarnar essa palavra, que as pessoas ao olharem para nós, que veja o evangelho puro e genuíno, que eles percebam o evangelho em nós. Então o desafio é esse: confiar na palavra, guardar a palavra, praticar a palavra, manter a palavra inteira, não ser nem místico e nem liberal. Esse é o desafio. E o segundo ponto que eu vou analisar semana que vem, o segundo ponto vai ser o seguinte: estarmos preparados para o julgamento. Na prática também. É o segundo ponto. Nós vamos, nesse mesmo versículo aqui, eu vou falar sobre estarmos preparados para o julgamento, porque haverá um julgamento, irmãos. Inclusive o nosso também. O nosso não é para ser salvo ou não salvo. Não é para isso. Mas haverá um julgamento para nós. Então guarde a palavra, pratique a palavra. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Gostaria que você abrisse a sua boca e dissesse para o Senhor: eis-me aqui para cumprir a sua palavra, para praticar a sua palavra. Aquilo que eu ouvi, eu quero praticar, Senhor. Feche seus olhos, por favor, meu irmão. Eu gostaria que você orasse dessa maneira, que se apresentasse ao Senhor, que você aceitasse o desafio. O desafio. De alguém que vai morar no céu. Os desafios de alguém que vai morar no céu é confiar na palavra, praticar a palavra, viver a palavra, comer a palavra, manter a palavra